Sabe, quando eu penso em Jesus, Jesus ele veio em um tempo, em um lugar em que as pessoas não esperavam. A verdade é que é muito fácil para nós que temos a Bíblia toda separada em capítulo, versículo, em livro, toda encadernada desse jeito, olhar, analisar tudo o que ele fez e dizer, ele é Deus. Para nós é mais fácil, mas para as pessoas da época dele, na época que ele veio, as pessoas na verdade elas repudiavam, quando eu falo as pessoas, deixa eu me dizer de quem eu estou falando, dos religiosos da época. Os religiosos da época, eles repudiavam Jesus, eles tinham aversão por Jesus, porque Jesus na verdade veio quebrando um monte de coisas que eles falavam, e um monte de coisas que eles faziam, Jesus fazia tudo ao contrário. E é muito engraçado e interessante ao mesmo tempo, porque você para pensar você estudar a vida de uma pessoa durante anos, você gastar toda a sua vida. Um judeu homem ia para a sinagoga era o lugar de adoração e a escola deles. Os meninos eles estudavam na sinagoga, então dia de semana eles iam para a sinagoga para estudar, e final de semana eles iam para a sinagoga para adorar, né? No dia de semana eles adoravam também, mas o objetivo era estudar a lei. E desde os 5 anos então eles estudam a respeito de um Messias, de alguém que vai vir para salvá-los daquela vida, de alguém que vai vir para transformar a vida deles, para mudar todo o ambiente. E eles estudam desde os 5 anos de idade. E agora eles estão adultos e de repente essa pessoa da qual eles estudaram a vida inteira aparece. Ela aparece, só que ela é diferente daquilo que eles estudaram. Não porque aquilo que eles estudaram, ou a letra que eles estudaram, o material que eles estudaram estava errado, mas a maneira de interpretar aquilo era diferente. E eu fico pensando a mesma coisa hoje. Deus ele tem um propósito muito claro. Quer ver? Vou dar um exemplo para você. A coisa mais difícil de você viver na terra é família. E é o maior propósito de Deus. E você vai observar que a coisa mais difícil... Eu sou pastor, só pastor eu sou há 17 anos. Só pastor eu sou há 17 anos. E é batata. Você senta com um casal para conversar, o marido vai falar, minha esposa ela é assim, 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 eu não concordo com isso. E a esposa vai falar, meu marido é assim, 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 e eu não concordo com isso. E tem que entrar num acordo, não é? A coisa mais difícil de viver é a família, né? E o Senhor, Ele veio construir uma grande família. E agora, saindo do ambiente familiar, do seu ambiente familiar, vamos lá. Deus ele deixa uma grande família na terra, né? Uma grande família chamada igreja na terra, para influenciar as pessoas da terra, para mostrar para as pessoas da terra quem Ele é. Só que quando as pessoas leem a Bíblia sobre quem é Jesus, e quando elas vão na igreja e elas olham Jesus através da igreja, elas dizem assim, espera um pouquinho, é um pouquinho diferente daquilo que eu estou vendo. Eu vejo um Jesus na Bíblia e eu vejo outro Jesus na igreja. E a verdade é que nós estamos exatamente vivendo isso. Sabe, há quantos anos? Não me lembro, quase 15, 16 anos, eu tive, na verdade, uma pessoa teve um sonho de que nós abríamos uma igreja em Minocamo e essa igreja iria transformar Minocamo. E eu fui para Minocamo, larguei tudo para Nagoya e fui para Minocamo. E comecei a buscar a Deus, mais errando do que acertando, né? E estamos lá em Minocamo tentando entender como Deus quer nos usar, como Deus quer nos usar para transformar a cidade de Minocamo. E estamos lá. Hoje, pela misericórdia de Deus, nós temos uma igreja lá, nós estamos com o trabalho da ONG. Essa semana o prefeito me mandou uma mensagem de Minocamo e disse assim, eu preciso de 10 jovens
para servir a prefeitura durante o dia 5 e 6 de agosto, porque nós só temos jovens japoneses e nós queremos envolver os jovens estrangeiros. Então Deus está nos abrindo grandes portas. Nós estamos abrindo uma empresa agora, para quem não sabe, nós estamos abrindo não a igreja, né? Mas eu recebi uma profecia no Brasil há alguns anos, já fazem anos, que Deus ia mandar um monte de chateau japonês com dinheiro até mim, e que esses chateaus iriam me ouvir e nós íamos abençoar muitas vidas através disso. E um chateau veio até mim, através da ONG, dizendo: eu quero abrir uma empreiteira, porque eu quero cuidar de estrangeiros e eu quero cuidar de pessoas especiais. E ele tem uma empresa que ele cuida de pessoas especiais, e ele disse assim: eu vejo que como as empreiteiras maltratam os estrangeiros, e como muitos estrangeiros eles querem fixar-se no Japão, mas eles não têm a mesma oportunidade dos japoneses, então eu quero criar a mesma coisa. Eu falei: eu sempre sonhei nisso, mas eu disse: eu sou pastor, você é empresário. Aí eu falei: para abrir uma empreiteira precisa de 20 milhões. Eu falei: você traz 20 milhões de ienes para mim, e eu trago as pessoas para trabalhar na empreiteira com a mentalidade correta, a gente monta uma empreiteira e nós vamos então cuidar dos estrangeiros, vamos ajudar os estrangeiros. Ele apareceu com os 20 milhões. Ele apareceu com os 20 milhões, já deu entrada. Em novembro nós começamos uma empreiteira. Não está nada ligada com a ONG, com a igreja, está ligada com a ONG. E daí veio mais um chateau a mim, falou assim: eu tenho uma empresa de seguros. E ele falou: a maioria das seguradoras, elas roubam as pessoas. Como elas roubam? Colocando opções que você não usa, e você nem sabe que está lá, e você paga por essas opções. Então eu quero ajudar os estrangeiros a pagar menos no Roquem, quero ajudá-los a terem um seguro de vida, alguma coisa que tem que se pagar mesmo. E eu falei: ok, traga as pessoas. Eles trouxeram um funcionário, daí essa empresa de Roquem trouxe um funcionário japonês da empresa. Eles vão pagar um salário para esse japonês ficar disponível na ONG para atender gratuito as pessoas e rever os planos, orientar, dizer aonde os estrangeiros estão gastando. Tudo começou com um sonho há 16 anos. Tudo começou com um sonho, né? Tudo começou com um sonho e hoje está pegando forma. Nós estamos conseguindo tocar a comunidade japonesa. Hoje os nossos jovens, mais de 15 jovens foram para o centro de Sakai. Nós estamos fazendo igreja nas ruas hoje lá em Sakai. Eles estão lá, eu não estou lá. Eles estão lá, por causa de uma palavra de Deus. E eu creio que Deus tem uma palavra para esse lugar também. Amém. A questão é: qual é essa palavra? Em 1891, você deveria ter uns 15, 20 anos, pastor. Evan Roberts, um menino de 13 anos, ele fez 2 orações a Deus. Sabe quais foram as 2 orações que ele fez? A primeira oração foi: Senhor, me enche do Espírito. A segunda oração foi: Senhor, muda o país de Gales. Evan Roberts, com 13 anos, fez 2 orações: me enche do Espírito, e a segunda foi: muda o país de Gales. Em 1904, em outubro, Deus derramou um avivamento. O que é avivamento? É quando a presença de Deus vem varrendo a terra, é quando Deus vem curando, é quando Deus vem libertando, é quando Deus vem transformando, é quando Deus não pede licença para entrar e você vai pedir por cura. Quando você vai pedir, você já está curado. É quando Deus não pede licença para fazer as coisas e os bares são fechados. Aconteceu isso no país de Gales, as pessoas iam tomar bebida alcoólica, elas não conseguiam trazer a bebida para a boca delas, de tanta unção que elas sentiam, de tanto poder. Sabe quantas 1000 pessoas se converteram só no país de Gales? Em 9 meses, durou 9 meses o avivamento. Esse poder de Deus claro, visível, que transformou pessoas. É como se Deus descesse num lugar. 9 meses. Sabe quantas pessoas? 100.000 pessoas foram transformadas. E esse avivamento trouxe, depois de 6 anos, eles foram analisar qual foi o resultado desse avivamento. 80% das pessoas, depois de 6 anos,
que se converteram, que se voltaram para Jesus nesse avivamento, 80% estavam dentro da igreja. Estavam continuando amando a Jesus, ou seja, não foi só uma empolgação, não foi um negócio que Deus veio e todo mundo se impressionou e de repente foram viver a sua própria vida. Não, elas foram transformadas e 20% tinham sido espalhado no mundo. Daí saiu o avivamento da Rua Azusa, lá nos Estados Unidos. Daí saiu o avivamento da Coreia. Ou seja, um menino de 13 anos, vamos dizer assim, um pré-adolescente, uma criança de 13 anos, ela faz uma oração. E durante 13 anos, toda semana ele ia num culto de oração, num estudo bíblico. E sempre clamava: Senhor, eu quero ser cheio do Espírito. Eu quero ver o meu país transformado. Eu quero um avivamento no meu país. Durante 13 anos ele continuou orando e o Senhor ouviu a oração de Evan Roberts. Esse avivamento que é um dos mais poderosos do mundo e que tocou aquela nação. Eu sonho que Deus vai transformar a cidade de Minocamo, e eu tenho feito tudo o que está dentro do meu alcance. Eu tenho orado, tenho jejuado, já fiz loucuras, e eu falo: Senhor, eu quero ver Minocamo sendo transformada. Hoje nós estamos tocando na cidade, mas a presença de Deus ainda não veio curando, libertando. Eu sonho com hospitais dizendo: olha, nós não temos atendimento porque tem gente sendo curada. O prefeito da cidade já foi na minha sala, num culto da nossa igreja, e o prefeito da cidade perguntou para mim: como se ora a Deus? Como assim orar a Deus? Olha só. Como orar a Deus? Como assim? Você pode orar em qualquer lugar, Ele te ouve? Ele te ouve? Então, Deus Ele está fazendo coisas, mas eu estou falando de lá. Agora eu quero falar da sua vida e daqui. O que Deus quer para nós? Quando Jesus olha para essa igreja aqui, será que Jesus olha assim? Mais um povo querendo falar de mim, mais um povo falando que eu sou de um jeito, mais um povo se aglomerando, gritando aleluia, glória a Deus, falando em línguas estranhas lá. Mais um povo reunido. Não estou falando mal de quem se reúne. O que eu estou dizendo é: será que Deus está nos vendo como mais um povo, mais uma igreja? Porque eu sei que as pessoas de fora nos veem como mais uma igreja. Porque é assim que a igreja tem sido todos esses anos, ao redor da terra. Eu estou tendo que falar para vocês de um avivamento de 1904. Porque se você pedir para mim: Pastor Davi, fala de um avivamento que aconteceu ano passado no Japão. Fala de um lugar no Japão onde as pessoas estão sendo curadas, onde os bares ao redor estão tendo que deixar de vender bebida alcoólica porque as pessoas não estão. Fala de um lugar onde os patincos estão fechando. Fala de um lugar, eu não consigo encontrar esse lugar. Mas eu posso ser essa pessoa, e você pode ser essa pessoa. Você pode ser o canal de Deus. Quando Evan Roberts, esse avivamento aconteceu, ele nem pregava. Ele não conseguia pregar. Quando ele chegava, ele ficava atrás, porque a presença do Espírito era tão grande. E sabe o que acontecia? 4 coisas aconteciam, pelo menos naquele lugar. Eu anotei aqui: a confissão aberta de qualquer pecado não confessado. As pessoas começavam a confessar os pecados. Sabe o que acontecia? O abandono de qualquer ato duvidoso. As pessoas abandonavam práticas que não eram muito legais. Não porque o pastor dizia. Eu disse hoje em Minocamo: gente, eu disse para os irmãos de Minocamo: se viesse todas as pessoas que congregam ali na nossa região com a gente ali, não caberia na igreja, Não vem, porque está com compromisso, ou tem alguma coisa. Eu não tenho nada com isso, mas eu falei: eu poderia usar a influência que eu tenho e dizer: se você não vir para a igreja, você vai para o inferno. Se você não dá dízimo, você não vai prosperar, a sua geladeira vai quebrar. A gente pode usar a nossa influência religiosa para prender as pessoas, mas a única coisa que liberta é o Espírito Santo. Eu posso colocar um monte de regras aqui para você, e é isso que não entrava na cabeça dos judeus da época de Jesus. Por quê? Porque Jesus, a presença dele constrangiam as pessoas a abandonarem os seus pecados.
enquanto as regras deles não faziam as pessoas abandonarem. Na época, o sábado é o dia sagrado para os judeus, e no sábado eles não podiam trabalhar. O que eles faziam no sábado? Eles não podiam trabalhar. E então tinha uma regra, não da Bíblia, mas uma regra interna deles, que eles podiam só andar alguns quilômetros no sábado. Então o que eles faziam? Já que eu não posso andar muitos quilômetros, eu tenho que andar porque eu tenho que fazer algumas coisas, eles andavam, 2 quilômetros, eles armavam uma tenda, e daí é território, a tenda é minha, é território meu, então eu vou andar mais 2 quilômetros dali, e colocavam outras tendas. Ou seja, eles davam um jeitinho. Por quê? Porque eles não conseguiam cumprir a lei, porque não é suficiente a minha força para eu cumprir a lei. Aí Jesus vem como uma pessoa normal, sendo Deus Todo-Poderoso. Jesus vem e ele olha para as pessoas, e o olhar dele transforma as pessoas. Ele passa pela cidade e os mendigos começam a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele vai num lugar onde ele não é chamado, um lugar onde ele não foi convidado, chamado Gadara. Quando ele pisa no lugar, um homem que estava com uma legião de demônios que atormentava a cidade inteira, a Bíblia diz que todo mundo tinha medo desse homem, mas ninguém fazia nada. E quando Jesus chega na cidade, esse homem possuído por demônios vai até Jesus, se prostra até Jesus. Jesus expulsa aqueles demônios, e os demônios então entram nos porcos que estão ali, e aqueles porcos se precipitam no precipício. E as pessoas, quando chegam até Jesus, o homem está em perfeito estado, ele está completamente curado. Os filhos podem sair nas praças e brincar, ninguém precisa mais ter medo de sair de noite para ir no Combine, porque o endemoniado não está mais lá. Mas eles ficam preocupados com o quê? Com a venda que iria cair por causa dos porcos que eram usados como animal para oferecerem sacrifício aos deuses estranhos, e eles expulsam Jesus de lá. Mas aquele menino, ele se torna um evangelista, e ele vai evangelizar nas 10 cidades ao seu redor, porque ele foi transformado, impactado. Esse é o Jesus da Bíblia. E eu tenho medo que nós estamos vivendo uma religião tão parecida com o judaísmo, que nós abrimos o culto falando a paz do Senhor, encerramos o culto dizendo amém, mas nada muda no nosso coração e acontece no nosso meio. Eu tenho medo de estar me tornando um pouco cético com a igreja, e sem vontade até mesmo de participar de algumas reuniões de pastores. Por quê? Porque quando nós participamos é para um dizer quanto membro tem na sua igreja, quanto outro tem ali, e eu fico pensando: Senhor, enquanto isso ninguém lá fora está sendo tocado. Então o que nós fazemos? Você chama as igrejas e vamos para fora e não nos reunimos mais? Não! Mas a gente então só fica aqui dentro e não vai para fora? Também não. Nós precisamos mudar. A verdade, queridos, que isso daqui é só uma parte do nosso culto. Isso daqui são 2 horas no meio de uma semana que você vai ter com Deus. E eu quero dizer uma coisa para você. Desculpa se eu vou te frustrar com o que eu vou dizer para você, mas eu falei a mesma coisa em Minocamo. Eu não estou aqui para levar você diante de Deus. Eu não estou aqui para trazer uma revelação para você que vai mudar a sua vida. Aliás, se é para falar de Jesus, que é a revelação que vai mudar a tua vida, então eu estou aqui só para falar. Mas eu não estou aqui para levar ninguém para o céu. Eu não estou aqui para dar a resposta para você. Eu não estou aqui para dizer que amanhã Deus vai depositar um dinheiro na sua conta. Eu só estou aqui para lembrar você que Jesus, ele morreu há 2000 anos, ele já fez o caminho que era impossível de ser feito para o homem. Ele fez um caminho, ele nos deu acesso à presença do Pai, e esse acesso só ele deu, só ele tem poder de fazer, e nós temos esse acesso. Imagina se hoje, eu não sei como está a sua situação financeira, mas vamos supor, hoje eu fiquei até, é engraçado, né? O Senhor disse para mim: eu chamei você para ser profeta, eu chamei você para ser um apóstolo, um pastor,
nessa nação. Não chamei você para ser empresário, mas eu vou te dar muitos empresários. Tanto é, o Chatiot veio para mim e disse assim para mim, Davi, eu quero que você seja o Chatiot da empreiteira. Eu fiquei contente. Quem não fica, gente? O cara dá o dinheiro. Teve agora semana retrasada, teve que pagar 1.200.000 para documentação. O Chatiot foi lá e pagou. Ele falou, Davi, você não quer ser o Chatiot? Eu dou o dinheiro, eu faço tudo, só fico como Chatiot. Eu não fui chamado para isso. Aí ele falou, então você fica como número 2. Eu falei, não, porque eu vou ter responsabilidade. Vamos ficar na trindade, né? Eu falei, eu fico como terceiro para eu só ter voz, porque se mudar os objetivos dessa empreiteira eu tô fora. Eu falei para ele. Aí ele falou, depois a gente pode abrir uma loja de carro, a gente pode fazer isso. Meu irmão hoje de manhã, Deus deu um dom pro meu irmão de empresário. Para mim, Deus deu outro. Meu irmão postou uma foto hoje de manhã. Ficou 2 meses passeando no Brasil, em Paris, na França. Aí foi pro Brasil 2 meses. Comprou 2 apartamentos de alguns milhões de reais no Brasil. Ele comprou 2 nessa ida dele. Ficou no Brasil 2 meses, voltou e hoje de manhã estava com a Ferrari zerada e postou lá com a Ferrari. Uma Ferrari. Esbanjando. Em 3 meses, eles venderam 180 milhões. Em 3 meses, nesses últimos 3 meses. Sabe o que é isso, gente? 180 mil, meu irmão, mais novo. Quando eu olhei aquilo, Deus falou para mim, eu te chamei para algo diferente. Eu te chamei para despertar pessoas. Deixa eu perguntar para você. Eu não estou falando contra. Eu não estou falando contra. O que eu quero dizer hoje para você é que eu sei muito bem o que eu estou fazendo na terra. Eu sei muito bem o que eu fui chamado. Ei, não é qualquer coisa. Gente, eu falar para o Chatiot, eu quero abrir uma empreiteira. Eu falei, então aparece com 20 milhões que eu dou ouvido para sua conversa para ver se é verdadeiro mesmo. O cara aparece com 20. Sabe, você já pegou 20 milhões de ienes? 20 milhões de ienes, pronto. Só para abrir. E esse dinheiro, 20 milhões, não pode mexer no dinheiro. Tem que deixar guardado para se acontecer algum problema com a empreiteira falir e ter condição de pagar os funcionários que estão. É um dinheiro reserva. Só que eu sei para aquilo que Deus me chamou. E a minha pergunta, eu quero começar. Evan Roberts, com 13 anos, ele fez 2 orações. Ele perseverou fazendo essas 2 orações durante 13 anos, porque ele acreditava. Com 26 anos, Deus derramou o grande avivamento do país de Gales, porque ele acreditava. Ele sabia o que Deus tinha para ele. Ele sabia o que Deus queria com ele. Ele sabia. Você precisa saber. Hoje foi falado aqui, a Cláudia falou aqui no começo sobre o chamado de Jeremias. A irmã Juliana prosseguiu falando sobre isso. E eu creio que hoje o Senhor, Ele quer nos despertar a respeito disso. O que Ele te formou, você é ímpar, parece um clichê falar isso, você é singular, mas essa é a realidade. Você carrega algo que só você carrega. Parece óbvio, mas é muito sério isso. Tem algo que está acontecendo em Minocamo, porque eu estou ali em Minocamo. O pastor Roberto falou uma linguagem religiosa e difícil, mas eu vou traduzir o que ele falou. Nós somos o tabernáculo de Deus. O que significa isso? Nós somos a morada de Deus. Significa que aonde eu estou, Deus está. Se aonde eu estou, Deus está, alguma coisa precisa acontecer. Irmãos, acontecem muitas coisas quando nós estamos num lugar. A questão é, o que está acontecendo são coisas nossas ou são coisas do céu? Quando o avivamento veio, quando a presença de Deus veio, as pessoas começaram a confessar pecados, a abandonar ato duvidoso. Sabe que as pessoas, outra coisa que aconteceu, a necessidade de obedecer tudo prontamente que o Espírito ordenasse. Elas deixaram de ser robóticas, elas deixaram de ser mecânicas, elas deixaram de ser pessoas guiadas por outras pessoas, elas se tornaram pessoas guiadas pelo alto, guiadas pelo Espírito. O
ressurreição de Cristo abertamente, elas não tinham mais vergonha de assumir a identidade delas. Quando eu vi hoje o meu irmão com a Ferrari de manhã, quando meu pai falou hoje do faturamento que ele teve nesses últimos 3 meses, quando meu pai me falou dos 2 apartamentos de milhões que ele comprou no Brasil e outros que ele já tinha comprado, eu simplesmente me alegrei. Eu não pensei, uau, mas ele é meu irmão, mas Deus, eu não dobrei meu joelho e falei, Senhor, por que o Senhor não me dá um apartamento? Sabe, irmãos, Deus quer nos levar em um lugar aonde nós tenhamos tamanha intimidade com Ele, que nós sejamos aquilo que Ele nos chamou para ser. Eu não estou aqui para ser imitado por você. Eu não quero que na semana que vem venha alguém aqui que não seja eu e fale como eu falo, faça os gestos que eu faço. Não é isso que Deus quer para nós. Existe algo que só você pode fazer. E por isso que Deus te fez dessa maneira. E eu preciso entender isso, porque senão eu vou... Não foi cantado isso? Hoje aqui, né? Nós não podemos nos vislumbrar, nós não podemos nos encantar com as coisas daqui. Nós precisamos entender Deus. E nós temos que preservar isso. Eu quero ler com você um avivamento mais antigo ainda, Atos capítulo 2. E eu quero pontuar rapidamente 4 coisas que para mim são extraordinárias que esse avivamento gerou. E eu quero dizer algo para você. Irmãos, se é para colocar mais uma placa, se é para fazer mais uma conferência, se é para ter mais um grupo de louvor, se é para abrir mais um ministério na cidade de Nishio, eu vou ser sincero, eu acho que não precisa. Eu acho que não precisa. Se não for pra gente ser a diferença não como? De vez de falar para o Senhor, falar, e aí mano, tudo bem? Não é isso que é ser diferente. Diferente não é falar a paz do Senhor, como o pastor Roberto, ou e aí mano. Diferente não é se vestir diferente. Diferente, eu quero ser uma igreja diferente. Como, pastor, ser diferente então? Se não é na metodologia, é no que? É na presença. Quero carregar a presença. Eu quero que as pessoas entrem nesse lugar aqui, ou que as pessoas jantem com você num restaurante. Eu quero que na praia, no rio, aonde for, que as pessoas que tiverem contato com alguém dessa congregação saiam tocadas pelo Espírito Santo e saiam transformadas. Nossa, mas não foi o pastor que pregou, e daí, gente? É exatamente isso. Senão nós vamos criar um outro império, um outro lugar, e as pessoas vão brincar de mal me quer e bem me quer. Quem já brincou disso? Né? Ou minha mãe mandou escolher isso daqui, então vamos em tal igreja. Ah, essa daqui a pregação é boa, legal, essa pregação é boa. Tá, semana que vem, vamos na outra, essa o louvor é legal. Vamos na outra, lá a comunhão é legal. Não! Nós queremos ser um lugar onde a presença de Deus, ela seja tão massiva, ela seja tão marcante, que as pessoas não consigam perceber o erro do irmão que tocou, o deslize que o pastor deu, mas fala assim, nossa, lá tem um monte de ser humano comum, mas uma coisa em comum eu encontrei naquele lugar, a presença do Deus vivo, transformando o meu coração. Se não for para isso, não tem para quê? Para que eu vou deixar eu vou voltar hoje meia-noite para casa, gente, pelo amor de Deus, está 35 graus. Se é para fazer mais um culto para tirar a oferta, para pagar as despesas do lugar, para que eu fico na minha casa? Eu vou para a praia com a minha família, eu vou para o rio, eu vou evangelizar na rua. Se nós estamos aqui, precisa ser diferente. E Deus está chamando você para fazer isso. Deus está chamando você para se posicionar. Atos capítulo 2, versículo 1 diz assim, ó, no dia de Pentecostes. Ei, não tem aquela festa que você faz, que você diz assim, nada pode estragar isso. Não tem aquela data que você, mulher é muito disso, né? Amor, não marca nada nessa data, porque essa data é nossa. A festa de Pentecostes
É uma festa, não tem como baixar mais o ar, né? Eles não baixam, né? Tá quente, gente. Imagina eu aqui, eu tô queimando. Olha só, no dia de Pentecostes é uma festa especial. É uma festa que os judeus comemoram a colheita, é chamada como festa da colheita. Eles celebram as bênçãos de Deus. Então eles estão lá tudo programadinho, como vai fazer, a barraquinha que vai vender takoyaki, a barraquinha que vai vender kakigori, a barraquinha que vai vender okonomiyaki, está tudo certinho, tudo programado. Mas acontece algo fora da programação. Olha só, todos estavam reunidos num só lugar. De repente, não foi nada avisado. Foi de repente. Veio do céu. Aqui que é importante, né? Não veio da terra. Veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas, ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Você viu que não é algo que dá para se explicar muito bem? É algo como se fosse chama de fogo, é algo como se fosse uma chama repousando sobre cada um. Não sei bem como é, porque as coisas do céu é assim. As coisas do céu não são para serem explicadas. Escuta isso, as coisas do céu são para serem vividas. São para os melhores momentos da nossa vida, não são os momentos que nós registramos, são os momentos que nós vivemos, porque se você teve tempo para registrar, não foi tão bom assim para você não esquecer de registrar. Estou errado? As maiores e melhores coisas da vida nós não registramos. Conseguiu, pastor? Não. Olha só o que diz aqui, versículo 3, 4. Todos ficaram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os habilitava. Eu não vim aqui falar sobre quem é batizado com o Espírito Santo tem que falar em língua, não tem que falar, não é isso que eu vim falar aqui. Eu falei que eu quero pontuar 4 coisas aqui para vocês, muito simples para a gente orar. Em primeiro lugar, os que perseveravam em oração foram cheios do Espírito Santo. Eu quero dizer uma coisa para você, eu já vi muita coisa. Irmãos, quando nós começamos a igreja aqui, tem um rapaz que andou muitos anos comigo, já expulsei demônio dele, já fiz um monte de coisa, ajudei ele, queria se matar, queria se separar da esposa, cuidei dele como um filho. Ele falou contra a nossa igreja quando a gente começou aqui, ele fez um comentário muito pejorativo sobre a minha pessoa, só não colocou o meu nome, porque senão eu posso bloquear o Facebook, processar, não colocou meu nome, mas ele estava falando sobre mim. Faz anos que eu não vejo esse rapaz, ele mora em Minocamo. Semana passada eu fui cortar o cabelo, quem que eu encontro? Um abençoado. Aí ok, tá cortando o cabelo, cada um na sua cadeira, cada um no seu quadrado, não tem muito. Aí ontem, tava meio dia à toa de noite, e assim, nós não moramos num lugar privilegiado como vocês aqui, né gente? Que tem shopping para passear, um monte de coisa. Minocamo só tem um lugar pra gente passear, se chama Dom Quixote. Não existe mais nada. É Dom Quixote, né? Ou o McDonald's, mas como o McDonald's já está lá dentro também, então é só, vamos dar uma passeada no Donkey? Fazer o quê? Andar. E eu tô com a minha filha, a Denise comprando alguns congelados, né? Minha esposa comprando alguns congelados, eu tô com a minha filha, quem eu encontro, fazia anos que eu não via, semana passada vi, e quem eu encontro ontem de novo? O abençoado. Ele olhou para mim, a minha carne disse, vai tirar satisfação. O Espírito Santo falou assim para mim na hora, só olha ele, não fala nada. Eu só olhei no olho dele, não falei nada e fui embora. E eu me lembrei de uma passagem de Jesus. Lembra quando Pedro falou que não ia fazer nada contra Jesus e traiu Jesus, e quando Jesus passou, Jesus fez o quê? Ele olhou para Pedro, e aquele olhar de Jesus para Pedro, transformou Pedro, constrangeu Pedro, e ali ele se arrependeu. Ali começou o processo de arrependimento. Irmãos, os que perseveravam em oração foram cheios do Espírito Santo. Sabe qual que é o nosso problema? Sabe por que não acontece avivamento na nossa família? Sabe por que não acontece avivamento no nosso bairro? Eu estou 16 anos buscando avivamento em Minocamo. 16 anos orando. Estamos lá, perseverando ainda.
Mas sabe por que não acontecem muitas coisas na nossa vida? Evan Roberts orou 13. Esses discípulos estavam 10 dias juntos orando. E aconteceu isso daqui. Sabe qual que é um dos segredos? Perseverança. E eu quero traduzir a palavra perseverança para você. Muitos acreditam e entendem errado a palavra perseverança. Entendem que perseverança é continuar fazendo. Não. Perseverança não é continuar fazendo. Perseverança é continuar crendo. E como consequência do meu crer, eu faço. Perseverando, porque muitas pessoas estão perseverando na coisa errada. Um exemplo, se você está com um problema no casamento, porque você é grosso com a sua esposa, e você continua sendo grosso, não vai resolver o problema do seu casamento, você tem que mudar. O problema é que nós estamos batendo, né, dando, como fala? Murro em ponta de faca. Não é sobre falar quem está certo e quem está errado. Não é sobre dizer, nós vamos ser a igreja daqui. Não, mas nós queremos a presença de Deus entre nós. É isso que eu quero. Eu não quero ser melhor do que a igreja A, do que a igreja B, a igreja C. Mas eu quero a presença de Deus tangível no nosso meio. Eu quero ver Deus curando na praça, eu quero ver Deus curando num restaurante, eu quero ver Deus entrando através das nossas vidas nos hospitais. É isso que nós queremos. E nós precisamos perseverar nisso. Porque o tempo passa, a gente vai esfriando. Não é assim? No casamento é assim, você já viu no namoro? No namoro você está lá com a sua namorada, passeando. Aí lá em Nagoya, eu cresci em Nagoya, a minha infância e adolescência foi em Nagoya, então a gente ia muito pro porto. Quando eu namorava, eu levava minha namorada pro porto, e sentava naquele banquinho e ficava olhando o mar, olhando a lua, e eu dizia, nossa querida, que lua maravilhosa, nossa que lua linda, né? E ficava vislumbrando aquela lua na presença da sua amada, namoro. Aí 15, 20 anos de casamento, aí a esposa diz, vamos ver a lua? Que lua o quê, né? Tá doido, eu tenho que trabalhar amanhã. Nós não continuamos fazendo aquilo que mantinha a chama acesa. E nós começamos a fazer aquilo que nos afasta da chama. Jesus subiu aos céus. Jesus ressuscitou. 40 dias Jesus ficou no meio daqueles homens. Jesus subiu, só que eles permaneceram no mesmo lugar, até que do alto viesse a promessa que Jesus fez antes de subir. E eles ficaram 10 dias ali. Irmãos, eu já fiz jejum de 40 dias. 40 dias só de líquido. Alguém já fez? É tenso. É tenso. Chega uma hora que você... líquido não dá mais sabor, nada dá mais sabor, daí você não quer mais comer, você não quer mais beber nada, mas você precisa beber, você toma água, você vomita água, por quê? Porque aquilo já não faz nada, e a vontade é de parar, a vontade é de não fazer. Por quê? Porque nós somos condicionados a fazer coisas que nos dão resultados imediatos. Sabe quando eu recebi a profecia que Deus ia trazer um monte de chachô? Fazem anos e anos no Brasil. Eu tenho uma profecia na minha vida que eu creio que é uma palavra que Deus deu para mim, não porque alguém falou, mas porque eu entendi Deus falando comigo, que eu vou para a Índia. E eu guardei dentro de mim. Só que nós somos imediatistas, nós queremos as coisas acontecendo já. E quando não acontece, a gente se frustra e a gente pensa que é mudar. Então a gente muda de casamento, a gente muda de serviço, a gente muda de casa, muda de país. E muitos estão mudando de Deus. E nós precisamos permanecer. Mas permanecer nele. Eles permaneceram em Jesus, eles permaneceram na palavra que Jesus deu para eles antes de ir para o céu, e o resultado foi uma resposta do alto. Se você quer uma resposta do alto, você precisa permanecer no alto, vivendo na terra, pés no chão, mas coração no trono. Não é a performance, não é mudar o exterior somente. É lógico que para ganhar outras pessoas,
Por exemplo, eu não vou para a rua de terno e gravata. Irmãos, eu já vivi tanta coisa dentro da igreja, eu não sei você. O Gili tem cara de que foi muito religioso, não sei, né? Eu não sei, mas não sei, vocês. E eu que eu conheço um pouquinho mais tempo, eu sei que já passou por poucas e boas. Mas eu sou de uma época, estou falando de igreja, gente, que eu não podia ir para a praia se não fosse de terno e gravata. A gente ia fazer batismo na praia. Era assim, né, pastor Roberto? Na verdade é até hoje, né, mãe? Eu ia para a praia, eu tinha que ir de terno e gravata para a praia, por quê? Não, porque é batismo. Eu lembro, os jovens iam de shorts, eu olhava e falava, o sangue de Jesus tem poder. Já viveu essa época, gente? Sabe? Não tem nada de Deus nisso. Então nós nos apegamos, nós perseveramos. Já prestou atenção que nós perseveramos em algumas coisas que Deus não está? E naquelas que Deus está, a gente não persevera. Por isso que perseverar não é continuar fazendo. Perseverar é continuar crendo. Abraão, com 75 anos, recebeu uma promessa. Quando ela se cumpriu? Quando ele tinha 100. O avivamento veio na vida de Abraão quando ele tinha 100, mas ele recebeu uma promessa quando ele tinha 75, e quando ele recebe a promessa com 100 anos, 25 anos depois, Deus diz, entrega, oferta essa promessa a mim. E Abraão entregou ao Senhor. Por isso que ele é o pai da fé. Então, perseverar em oração. As pessoas podem te frustrar, mas Deus não te frustra. As pessoas podem duvidar e desacreditar de você, mas o Senhor, Ele entregou a vida por você. Amém. Irmãos, eu creio no avivamento em Minocamo. Eu creio. Deus começou a entrar. Olha só, Deus começou a dar gente para nós. Nós começamos com uma ONG. Agora já a prefeitura está nos pagando. A prefeitura fez 2 contratos comigo. 2 meses para cá, 2 contratos comigo. Sabe quais são os contratos? Está me pagando a prefeitura para eu ouvir o problema das pessoas. Dá vontade de falar em língua, não dá? Está pagando pouco. Mas olha só, eu entendo o reconhecimento. Deus está dizendo, continua. Só para eu ouvir os problemas das pessoas e ajudar as pessoas. Outro contrato que eu fiz com a prefeitura, para eu ir nas escolas falar com os jovens estrangeiros para fazê-los sonhar. Porque a maioria dos jovens estrangeiros não acreditam numa vida melhor. Então, para eu falar de sonhos, gerar sonhos neles. E o que eu vou fazer, meu irmão? O que eu vou fazer? Sabedoria milenar. Bíblia. Quando eu imaginei há 16 anos que Deus ia fazer isso? Mas o que Deus pode fazer daqui 10? Hein? Eu vou saber se eu perseverar. Eu vou saber se eu permanecer. Como eu vou saber se o meu casamento vai estar aleluiado daqui 10 anos se eu não permanecer nele? Como eu vou saber como os meus filhos vão estar se eu não continuar derramando sobre eles, queimando sobre eles? Então, persevere. Uma outra coisa que aconteceu, quando o Espírito Santo desceu naquela igreja, sabe o que aconteceu? O Evangelho foi pregado. A Bíblia diz que eles iam em todos os lugares pregando o Evangelho. Quando a palavra genuína de Deus é pregada, vidas são tocadas e transformadas pelo poder do Espírito Santo. Seu Roberto, eu tenho uma palavra para falar para o senhor hoje aqui. O senhor não precisa entender nada do que eu estou falando até aqui, desde que o senhor saiba somente de uma coisa: que Jesus ama a vida do Senhor, que Jesus morreu pela vida do Senhor, ressuscitou ao 3º dia. Ele ama o Senhor, levou na cruz todos os pecados do Senhor. Ele ama o Senhor e Ele está dizendo: Roberto, eu tenho uma obra específica para a sua vida. Eu quero que o senhor saiba disso hoje. Irmãos, nós precisamos pregar a palavra. Nós estamos defendendo a tribo. Que tribo está certa e que tribo está errada. Quem tem mais gente e quem tem menos gente. Os discípulos, sabe o que aconteceu? E aqui eu queria estar falando numa reunião de pastores para falar isso daqui. Sabe o que aconteceu quando o Espírito desceu? Os pastores perderam o controle.
Porque as coisas do Espírito não são controladas. Vamos mudar. As coisas do Espírito não são controláveis. Ei, eu posso controlar contabilidade, eu posso controlar como fica a cadeira, eu posso controlar um monte de coisas humanas, mas quando o Espírito decide agir, não há como homem nenhum controlar. Moisés, o povo está preso no Egito, escravo, e Deus diz, liberta. Moisés diz, o que eu vou falar, Deus, para eles? Como eu vou falar? Eu vou falar de quem me enviou, como é o seu nome? Deus diz assim, manda, quando você chegar lá, fala assim, o eu sou te enviou. Moisés, mas Senhor, vai lá que eu vou fazer. E quando ele vai lá, Moisés diz assim, né? Pensando que vai ser algo mágico. Olha, é para liberar o povo de Deus para adorar a Deus. Faraó diz, não. Moisés chega para Deus, Deus, olha aí, não aconteceu. Deus, calma. Eu estou no controle e eu vou mostrar o meu poder para Faraó, para todos os egípcios, para todo o povo de Israel. Eu vou mostrar quem eu sou. E Deus envia 10 pragas, e no final o povo sai. O povo que é escravo sai com ouro, sai com prata, sai próspero, vai para o deserto para adorar a Deus, e ali eles são libertos. Irmãos, não é a forma, não é a forma. Quando o Evangelho é pregado, as pessoas são libertas. O problema é que nós queremos libertar e controlar as pessoas. Não existe controle na libertação. A gente quer as duas coisas em uma. Já parou para pensar isso? A gente quer libertar e a gente quer determinar como as pessoas têm que ser. Mas se eu estou falando que a libertação é a ausência de controle humano, agora o controle que é exercido sobre a vida da pessoa é do Espírito Santo. Eu posso orar por cura hoje aqui, mas quem vai curar é Ele, ou não. Eu posso sugerir algumas coisas aqui, mas quem vai fazer é Ele ou não. Então, pregar a palavra de Deus. Pregar, sabe? Falar menos das nossas conquistas. Falar menos de como tem que ser. E falar mais de quem é. E o nome dele é Cristo. O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. Em terceiro lugar, sabe o que eu vejo que acontece ali? Sabe o que eu vejo que acontece? As pessoas, elas começam a se render a Jesus. Elas começam a se render. O que nós faremos? Eles perguntam. Pedro, ele começa a pregar. Do 14 ao 36 de Atos capítulo 2, ele começa a pregar. Quando eles ouvem a pregação de Pedro, eles respondem àquela pregação. O que nós devemos fazer? O que nós devemos fazer? Não era Pedro que disse, vocês precisam fazer isso, isso, aquilo. Pedro pregou a palavra e mostrou quem era Jesus para eles. E eles disseram, o que nós devemos fazer? Então, pessoas se rendendo a Jesus. Eu quero convidar você nessa tarde a se render a Jesus. A se render. A se render a Jesus. Sabe, hoje quando eu estava aqui, eu estou olhando bastante para a Milena hoje. Estou olhando bastante porque eu sinto que Deus quer fazer algo poderoso, Milena, na sua vida. Mas você tem algumas interrogações, você tem alguns questionamentos dentro de você. E um dos questionamentos que você tem e que você fala com Deus é, Deus, por que aconteceu isso na minha vida? Senhor, por quê? É isso mesmo? É, né? Por quê? Por quê? Dá um ticho para ela, gente. Não tem? Vai na blusa mesmo. Pode faltar ticho, mas não pode faltar a presença. Por que, Deus? Só que esse porquê, Milena, esse porquê, Deus quer acabar com esse porquê hoje na sua vida. Sabe, muitas vezes eu já perguntei muitos porquês para Deus. Muitos porquês. Por que, Deus? Por quê? E Deus, Ele ficou em silêncio. Eu fiquei mais bravo com Deus ainda. Eu falei, Deus,
Por que do silêncio? O que eu fiz de errado? Sabe, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Às vezes, a resposta de Deus está em Ele não responder da maneira que a gente quer essa resposta. Sabe, Milena, eu vejo um tempo novo na sua vida. Eu vejo um tempo novo. Deus tirou seus pais de perto de você. Você está sozinha. E quando você volta para sua casa, muitas vezes você se encontra sozinha naquele apartamento e passa um monte de coisa na sua cabeça. E você fica pensando em um monte de coisas. Mas é exatamente esse lugar e esse momento que Deus preparou para você para fazer uma obra extraordinária na sua vida. Nesses próximos meses, Deus ele vai dar uma paixão tão grande dentro de você. Você vai começar a olhar para os seus amigos e para as suas amigas. Você vai sentir uma necessidade, é maior que você, tão grande de falar do amor de Jesus. E vai começar a acontecer umas coisas tão loucas com você, Milena, que você vai falar: Deus, mas por que eu? E Deus de novo simplesmente vai responder, sabe como? Com sentimento dentro de você. Ele vai colocar mais paixão, mais amor dentro de você, mais graça. Deus vai começar a te dar sonhos, Milena. Deus vai começar a te dar sonhos, revelações. Deus vai começar a te direcionar. Porque é isso, gente. Nós precisamos de um encontro que nos marque. E quando um encontro nos marca, a gente se rende. A gente não é assim? Aquelas pessoas, elas se renderam. Elas não se renderam a uma mensagem. Elas se renderam a um Senhor, a um Salvador, a um Criador. Elas não se renderam a mais um culto. Elas não se renderam a uma performance. Avivamento tem muito mais do que uma mensagem. Avivamento é a presença dele viva. E ele, como é o avivamento, começa na minha vida, começa em você. Hoje, antes do culto, eu via o Gili, veio falar comigo com um desespero dentro dele. Um desespero pensando nas pessoas lá fora. Irmãos, isso não é do ser humano, isso é Deus que gera dentro de nós. Eu estou aqui falando com vocês também com desespero. Por quê? Porque é Deus que coloca esses sentimentos em nós. E Deus está te chamando para se render a Ele. Sabe, a resposta está quando nós nos rendemos a Ele. A resposta está naquilo que Ele vai colocar dentro do seu coração. Deus vai colocar um fogo dentro do seu coração. Deus vai colocar uma chama dentro do seu coração. E você, olha só, gente. Eu tenho mal um salário. Se você imaginar as ideias que eu tenho de empreendimento, de montar empresa, tudo. Eu falei: Deus, eu vou fazer isso, porque eu vou fazer isso, aquilo. Um monte de pessoas, Deus falou: para você eu quero isso daqui. Eu me contentar com o que Deus quer. Sabe, é isso que Deus está te levando para esse lugar. Você precisa entender quem você é em Deus, o que Deus tem para você. Porque daí você vai entrar nesse lugar que Deus tem para você. E você vai ser avivado e avivar pessoas. Pessoas vão ser tocadas através da sua vida. Pessoas vão ser libertas através da sua vida. Em último lugar, sabe o que aconteceu? Quando o Espírito Santo... Dá um copo de água, por favor, para mim. Sabe o que aconteceu quando o Espírito Santo desceu sobre aquele lugar? Desceu sobre aqueles discípulos? Uma igreja cheia do Espírito se levantou naquele lugar. Parece um clichê isso, mas eu vou explicar. Irmão, eu sou cheio daquilo que eu assisto. Eu sou cheio daquilo que eu me derramo. Eu sou cheio daquilo que eu desejo. Não é? Obrigado. Uma pessoa, quando diz assim, essa pessoa é cheia de inveja, significa, não precisa não, Roberto, não precisa não. Uma pessoa que é cheia de inveja, né? É porque aquela pessoa, ela deseja o que a outra tem. Ou seja, o que nos enche? Aquilo que ocupa o nosso pensamento. O que é uma igreja cheia do Espírito? É uma igreja que está ocupada por pensar naquilo que Deus pensa, por fazer aquilo que Deus faz, por ir aonde Deus vai, por parar aonde Deus para, por estender a mão aonde Deus estende, para abraçar aqueles que Deus abraça. Sabe, eu creio que Deus está nos chamando para esse lugar.
Eu creio que Deus está nos chamando para um lugar aonde nós vamos buscar a Ele. Nós vamos buscar a Ele. Uau! Eu não quero. Gente, eu não sei se eu frustrei você. Não sei. Não sei se eu frustrei você, pastor Roberto. Mas eu não quero chegar no céu e dizer para Deus: Deus, meu apóstolo foi o Luiz Hermínio. Não tem esse negócio na terra, né? Meu apóstolo, né? Meu apóstolo, né? Meu discípulo, meu apóstolo, minha igreja, né? A única coisa que é nossa, a gente não toma posse. Meu Deus, meu Pai, meu Senhor. A gente quer um apóstolo, a gente quer uma igreja, a gente quer discípulo, a gente quer tanta coisa. E a única coisa que Deus está falando: eu dou inteiro para vocês o meu amor. Eu dou inteiro para vocês a minha graça. A gente não diz a minha graça, Paulo diz. Paulo diz o meu evangelho. Olha como Paulo é ousado, gente. Paulo diz assim: o meu evangelho. O evangelho não é de Paulo, o evangelho é de Cristo. Mas Paulo, ele encarnou Cristo com tanta paixão na vida dele, que ele se tornou um com Cristo. Então ele não falava assim: ó, imita o Jesus, porque eu imito ele também. Não, Paulo diz o quê? Imita a mim, porque eu imito a ele. Sabe? Eu creio que Deus quer nos levar para esse lugar onde nós não vamos nos sentir vazios na segunda-feira no nosso apartamento, onde nós não vamos nos sentir vazio com a nossa família no restaurante, onde nós vamos queimar por Deus aonde nós estivermos, onde nós vamos queimar por Deus fazendo o que nós formos fazer, onde nós não vamos tratar como mais sagrado. Gente, me perdoa se eu estou ofendendo você com isso, mas nós não vamos tratar mais sagrado, não. No culto a gente muda a palavra, usa de reverência. Aí na nossa casa a gente xinga, a gente fala tudo, maltrata a esposa, maltrata marido, maltrata filho. Irmão, não é o ambiente que é sagrado, é Deus que é. E se Ele está em você, Ele está em todo lugar. Por isso que quando Ele fala para Moisés queria ir da maneira que ele era até Deus. Ele falou: opa, tira a sandália dos seus pés, porque a terra que você pisa é santa. Por que a terra era santa? Porque Deus pisou naquela terra. O lugar onde Deus está é santo, a sua casa é santa. E quando você entende isso, sabe, por isso que eu não quero chegar no céu e dizer assim: Senhor, eu fui fiel ao meu apóstolo Luiz Hermínio todos os anos da minha vida na terra, porque isso que é fidelidade, né, para muito crente, né? Fui fiel, nunca confrontei-o, sempre o chamei de Senhor e nunca falhei com uma oferta para Ele, sempre fui fiel. Senhor, todos os cultos, na alegria e na dor, né? A gente usa até o voto do casamento para os cultos, né? Na angústia, em todos os lugares, eu nunca faltei um culto, Senhor. Sempre fui assim, assim, assim. E Senhor, eu quero dizer para Ti que no Japão eu tive 10 igrejas. Eu não quero que essa seja a minha confissão diante de Deus, porque eu acho que não é isso que Deus vai perguntar para mim. Sabe o que eu acredito? Eu posso estar errado, tá? Mas que Deus vai perguntar para mim: Davi, o quanto você me amou? O quanto você derramou o seu coração para mim? Quanto você pensou em mim? Porque não é isso? É que agora, não é muito assim, né? Agora não é muito assim, mas antigamente, na minha época de namoro, era um pouquinho diferente, né? Eu lembro que eu tinha uma namorada, uma época ela estava no Brasil, eu no Japão, mandava carta. Lembra a época? Lembra, seu Roberto, a época de mandar carta? É? Aí a gente manda carta e fica na expectativa de vir outra, mas Brasil e Japão demora muito. Vocês estão daquela época que no Japão, para você ligar para o Brasil, né? Ligar para o Brasil tinha que comprar aquele cartão de 5 dele. Lembra disso, seu Roberto? Né? E era rapidinho, então você tinha que falar o essencial. Hoje é câmera, hoje é tudo, não paga. Então a gente nem liga às vezes, né? A gente não, o que eu quero dizer para acabar? A gente não valoriza a presença.
creio que o que Deus vai falar com a gente é: quanto você valorizou a minha presença? O quanto você pensou no que eu pensaria sobre aquilo que você fez? O quanto você pensou em mim? O quanto você pensou em mim? Sabe, gente, o restante Deus vai moldando, desde que a gente comece pela prioridade. Evan Roberts, do país de Gales, os apóstolos há 2000 anos e os discípulos ali reunidos no cenáculo, 120 pessoas, eles permaneceram debaixo de uma palavra, eles permaneceram debaixo de um amor, e eles perseveravam. E a resposta não veio da terra, a resposta não veio de mãos e bocas humanas, a resposta veio do céu. A resposta veio do céu. E sabe qual que é a resposta, Milena, para a sua vida? Sabe qual que é a resposta? Para a minha, para a sua, para todos nós. Não é eu vou fazer tudo dar certo, no ano que vem você vai estar mais rico que esse ano. Não, isso não é a resposta. Sabe qual que é a resposta? É a presença dele. A presença dele é a resposta. No pior momento da minha vida eu falei: Senhor, o Senhor não fala nada. Por quê? Porque eu passei por tudo isso. E Deus ficou em silêncio, porque eu entendi depois o que Deus queria o que Deus queria que eu entendesse. Ele queria que eu entendesse que nem sempre as coisas vão acontecer como eu quero. Nem sempre as pessoas vão ser leais com você. E nem sempre você vai ser leal também. Nem sempre os seus sonhos vão se cumprir. Desculpa se eu estou te frustrando mais uma vez, mas os seus sonhos não se cumprem da maneira que você acha que vai se cumprir. Quem promete isso é coaching, não é pastor e não é homem de Deus. Nem sempre vão se cumprir. Mas uma coisa eu quero garantir para você: e se alguém falar contra isso para você um dia, não ouça essa pessoa, não ouça. Porque eu tenho certeza disso que eu vou falar para você. Uma coisa que nunca vai te abandonar, que nunca vai faltar em qualquer momento da sua vida, é a presença de Deus. Sempre Ele está com você. Sempre. Sempre Ele está com você. Mesmo quando você envergonha Ele. Mesmo quando você não quer Ele, Ele está ali. Mesmo quando você diz: Senhor, você não está, Ele diz: você pode não estar sentindo, mas eu estou. Mesmo no momento que você diz: Senhor, não dá mais, Ele diz: eu estou contigo. Por isso que Davi diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal nenhum, porque você faz as coisas, tudo bom acontecer. Não, Ele diz: porque tu estás comigo. Então hoje eu quero deixar uma mensagem para você. A mensagem de que Jesus, Ele te ama. A mensagem de que Jesus, Ele não morreu na cruz para mostrar uma performance para o mundo. Ele morreu para pagar a sua dívida, a minha dívida, e Ele ressuscitou para te reconectar ao coração do Pai. Hoje você tem livre acesso ao coração de Deus. Se hoje você disser para Deus: Senhor, eis-me aqui. O Senhor, Ele vai derramar a presença dEle sobre você a cada dia mais íntima, e você verá a diferença de estar com o Senhor, de não estar com o Senhor. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero orar para que nós não venhamos deixar passar mais uma geração para ver um avivamento com os nossos próprios olhos. Deus, Ele quer você. E Ele está esperando uma resposta sua. Ele já respondeu. Amém? Vamos orar? Fique à vontade, não precisa ficar de pé. Fique à vontade. Vamos falar com Deus coletivamente agora. E eu quero terminar esse momento. Pai, em nome de Jesus, eu não vim aqui trazer uma pregação religiosa para animar os teus filhos a